Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. E só por hoje, graças a Deus, sobriedade e paz. Então hoje, esse dia tão especial, último dia de maio, o dia de Pentecostes, então é um dia de nós nos dirigirmos a Deus hoje e agradecer pelo Espírito Santo que Ele nos deixou, que Ele nos enviou, para que nós tenhamos força para seguir a nossa caminhada de sobriedade. E a Pastoral da Sobriedade, esse programa de Vida Nova, ela se alegra muito com o Espírito Santo de Deus, porque é a base do nosso tratamento, é o próprio Espírito Santo que nos dá força, nos faz admitir, nos mostra o caminho da verdade. E hoje estamos iniciando um novo ciclo, o primeiro ciclo nos 12 passos do programa de Vida Nova. Ele é uma caminhada longa, árdua, e vai depender da nossa perseverança. Nós vamos só vencer a dependência química, a sobriedade vai morar em nós se nós perseverarmos nesta caminhada. Hoje como já falei, então, o admitir. Senhor, admito a minha dependência dos vícios e pecados e que sozinho não posso vencê-los. Liberta-me. Então vocês vejam uma coisa muito interessante hoje, propícia para este dia. O Espírito Santo, quando veio, ele não veio, Jesus não assoprou sobre uma pessoa, mas soprou sobre um grupo de pessoas, inclusive Maria, Nossa Senhora, nossa mãe, estava lá, no cenáculo, e todos receberam o Espírito Santo. Então este passo nos diz que sozinho nós não podemos vencer, não podemos mesmo. Então, como o Espírito Santo, ele foi soprado em cima de uma comunidade, hoje, para nós alcançarmos a nossa sobriedade, uma nossa vida nova, nós precisamos ter e viver numa comunidade, num grupo de mútua ajuda. Eu quero refletir um pouquinho sobre este passo, passo a admitir para o dependente químico, o alcoólatra, ou mesmo aquele que está imerso em pecados da carne. Ele é um passo muito frustrante, muito frustrante. E ele é um passo também que eu costumo dizer que ele é universal. Ele se encaixa em todos os outros 11 passos. Porque vamos dizer assim, a pessoa muitas vezes depois de uma bebedeira, depois de uma noitada de drogas, ele costuma dizer assim, eu estou arrependido, certo? É o nosso passo também, arrepender-se, mas ele não admite que não pode mais fazer aquilo que ele fez. Talvez gastar todo o seu dinheiro, enfim, se embrenhar nos vícios e nos pecados que o geram arrependimento. Esse arrependimento, ele só tem validade se eu admitir que eu não posso mais fazer aquilo. Aí ele vai ter um valor na minha vida, porque senão não adianta eu me arrepender e amanhã fazer a mesma coisa de novo. Eu preciso admitir que eu preciso abandonar aquele vício, aquela doença, aquele pecado que me leva ao arrependimento. Então, o dependente químico, quando ele se vê na situação de admitir que ele perdeu para a droga, que ele perdeu para o álcool, que ele está perdendo a família, que ele está perdendo a sua vida, seu caráter, ele entra numa frustração, porque queira ou não queira, o álcool, o cigarro, o crack, a cocaína, todos esses malefícios que levam a nós a uma dependência, que tira a nós o nosso equilíbrio, ele nos causa uma parceria de prazer muito grande. Uma parceria que nos ajuda, entre aspas, a nos manter, por exemplo, sociável. Eu bebo para me manter sociável.
Eu fumo para não ficar nervoso. Eu estou frustrado, eu uso drogas e, consequentemente, isso vai gerando para nós como um tipo de amigo. A droga passa a ser um amigo. Então hoje, antes de nós refletirmos a palavra, eu quero convidar você que talvez tenha dificuldade de entrar em sobriedade, de admitir que você precisa abandonar teus vícios e pecados, e você que está sóbrio também, para você fazer uma terapia da morte desse teu amigo. Esse teu amigo, seja o que for, seja um pecado carnal, pecado sexual, seja o que for, o pecado da língua, seja o consumo do álcool, seja o cigarro, seja o crack, a cocaína, anfetamina, seja o que for, você promove, entra no teu quarto, como Jesus falou, e promove a morte desse teu amigo. Promove a morte. Sinta-se enlutado no outro dia, sinta-se interiormente enlutado pela morte desse teu amigo. Vá fazendo esse processo de viver esse luto porque você abandonou a tua droga preferida, o teu vício. Como já falei, ele se tornou teu aliado e teu amigo. Então, para você ter força, isso é psicológico, para você ter força, para você conseguir a busca do admitir que você perdeu, você precisa então entrar por essa via de você exonerar da tua vida este teu amigo. E essa reflexão de você promover a morte dele é muito bom e nos ajuda psicologicamente. A nossa mente vai captar aquilo a partir de 1, 2, 3, 4, 5 dias. Ela vai captar aquilo como uma verdade, que nós perdemos um amigo, que morreu um amigo. E eu digo mais ainda, você pode ainda no 7º dia que você está limpo, que você não está usando droga e nem álcool, você participe da missa, como fosse a missa de 7º dia do teu amigo crack, do teu amigo cocaína, né? Parece brincadeira, né? Mas não é. É um trabalho psicológico que ajuda e pode ajudar você também. Então faça essa experiência. A nossa leitura deste passo, ele está na Romanos 7, do 15 ao 20, onde diz assim: não consigo entender nem mesmo o que faço, pois não faço aquilo que eu quero, mas sim aquilo que mais detesto. Ora, se eu faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Portanto, não sou eu que faço, mas é o pecado que mora em mim. Sei que o bem não mora em mim, isto é, em meu instinto egoísta. O querer o bem está em mim, mas não sou capaz de fazê-lo. Não faço o bem que quero, e sim o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, não sou eu que faço, mas é o pecado que mora em mim. Esta é a palavra do Senhor. Vocês vejam que interessante que é o nosso programa de vida nova, neste passo. Então ele diz aqui nesta leitura que o bem não mora em mim, isto é, nos meus instintos egoístas. Verdade. O bem, ele mora na nossa alma, no nosso espírito. O bem mora muitas vezes na nossa mente, no nosso querer. Mas o mal afronta ele pela nossa carne, que tem uma raiz pecaminosa, oriunda do pecado original, lá dos nossos primeiros pais. Então a nossa carne, ela quer esse prazer, ela quer jamais sofrer a renúncia daquilo que te dá prazer, que entre aspas, né, a droga e o álcool, enfim, o pecado, né? O pecado não é ruim, se fosse ruim ninguém cometia. E eu me refiro à droga também, o álcool. Se fosse ruim, ninguém usava uma vez, experimentava e não queria mais. Mas ela causa prazer, ela causa euforia e tantas outras coisas que nós sabemos, né?
Então, o bem gera um confronto muito grande dentro de nós contra o mal. E aonde que nós vamos buscar essa força do bem, do nosso espírito, da nossa alma? Uma vida de oração, uma vida de comunidade, uma vida de família e uma vida de mudança de rotas e de atitudes. E ainda esse versículo diz assim: nossa mente, nosso espírito toma decisões para o bem, mas nossa carne nos empurra para o mal. Então nós sabemos que o dependente químico, quantas e quantas vezes ele sai de casa com o pensamento limpo, com o pensamento de ir trabalhar, com o pensamento de ir fazer alguma coisa fora da casa dele, mas chega no meio do caminho, ele se desvirtua, ele vai para a biqueira, ele vai para o bar, e assim ele joga tudo a perder. Então ele cria dentro dele coisas boas, na sua alma, no seu espírito. Ele tem uma certa força, mas ele se deixa dominar por esse poder da carne que o leva aos instintos carnais e ao prazer carnal, né? Agora tem um detalhe, aqui no último versículo ele fala assim: não faço aquilo que não faço. Ora, se eu não faço aquilo que quero, não sou eu que faço, mas é o pecado que mora em mim. Então a gente costuma ouvir após uma recaída, né? Ah, foi o diabo que me impulsionou, me deu uma impulsão para mim usar droga. É o pecado que mora em mim. Nós não podemos usar mais essa desculpa. A partir do momento que você caminha dentro de um programa de vida nova, você já descobriu que tem meios para você enfrentar isso que você chama de demônio, chama de mal. Você tem poder. Porque hoje em dia o demônio até foge da gente muitas vezes, porque nós culpamos tudo ao demônio. Foi o demônio que me tentou, foi o demônio que me levou para lá, né? Eu creio que seja o mal mesmo que faça isso. Mas muitas vezes a culpa é nossa. É a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade. Nós nos deixamos levar muitas vezes por um chamado de um amigo, e nós embrenhamos de novo na vida velha. E daí, para eximar a nossa culpa com nossos familiares, com a sociedade, foi o diabo que me impulsionou a fazer isso. Coitado, né? Entre aspas, né? Leva tanta culpa de tanta coisa que elas são exclusivamente nossa, né? Se nós caminhamos numa vida de oração, numa vida de comunidade, eu volto a dizer, nós temos força para vencer este mal, que é a dependência química e o pecado. Então que esta sobriedade, esta paz que o Espírito Santo nos trouxe, aonde Jesus falou hoje na leitura do Evangelho de São João, no capítulo 20, ele disse: recebam a minha paz, recebam. O mundo não vai te dar essa paz. A droga não vai te dar essa paz. É só uma vida de oração e um encontro pessoal com Jesus Cristo, vida e libertador. Então que o Espírito Santo nos unja, nos encha com seu amor, nos encha com sua paz, nos encha com sua sabedoria, com sua força, para que nós consigamos caminhar só por hoje, graças a Deus, na sobriedade e na paz. E que nós tenhamos humildade, para mudar o nosso caráter e o nosso jeito de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. E só por hoje, graças a Deus, sobriedade e paz.